Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos estar batendo um papo sobre os dividendos, mas antes eu quero pedir a você para deixar o seu like no vídeo, comentar aqui embaixo se você conhece, já ouviu falar sobre os dividendos e compartilhar aí com seus amigos esse vídeo. Mas se você ainda não é inscrito, clique no botão aqui embaixo de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, o que são dividendos? Eu separei aqui um material para a gente estar conversando, batendo esse papo, para a gente poder ter toda essa visão de como que funciona e o que é exatamente os dividendos. Os dividendos, eles são o proventos, que são parte do lucro das empresas que têm capital aberto na bolsa. No caso, toda empresa, no caso, a grande maioria das empresas listadas na bolsa, elas distribuem dividendos, que são parte dos seus lucros, para os acionistas, para aqueles que detêm ações dela em carteira, e elas são pagas referente ao trimestre, ao semestre ou anual. Isso é verificado através da parte corporativa, que sempre tem essas reuniões para decidir se o lucro que a empresa teve sobre um determinado período ele pode ser distribuído para os seus acionistas. Sendo que o mínimo que pode ser distribuído pelas empresas para os acionistas, de acordo com a CVM, é de no mínimo 25% do lucro que a empresa teve, quando a empresa vai realizar aí a distribuição dos lucros. Então fica ligado. Como que as empresas pagam os dividendos? Conforme a gente explicou, os dividendos, após serem aprovados em conselho, a empresa ela faz ali a sua reunião e estipula uma data para estar pagando esses rendimentos, no caso esses dividendos, que são o lucro que a empresa teve e que separou para distribuir aos acionistas. Perdão. Nós temos aqui duas datas importantes, que é a data de registro, que vai ser a data onde vai ser homologado a distribuição dos dividendos para os acionistas, onde esse valor, quando ele é distribuído, as empresas que são listadas na bolsa, elas pagam aos analistas e investidores através da conta na corretora. Esse valor ele é acreditado automaticamente na conta ali da corretora que você tem ali o cadastro, onde você adquiriu aquela ação. Nós temos também a data ex-dividendo. Exemplo, eu comprei aqui uma ação no dia 30 de dezembro de 2019. Se eu vender essa ação no dia 31 de dezembro e a empresa anunciar em abril ou março de 2020 que essas ações, no caso, elas terão um dividendo, mas para aqueles que tinham ação até o dia 1º de janeiro, embora eu não tenha mais ação por eu já ter vendido, mas eu tenho direito ainda por eu ter ações ainda na minha carteira antes do dia que é o dia da data de ex-dividendo. Pois, embora eu tenha vendido a minha ação antes do dia 1º, mas eu participei ali, eu fui investidor e já tive ações antes daquele dia. Então eu tenho esse direito para receber aí essas ações. Algumas empresas eles têm o plano de reinvestimento de dividendos, que é o chamado PRD, que muitas das vezes eles acabam nem distribuindo esse lucro para os analistas, no caso para os acionistas, eu estou invocado com analista. Nós temos também duas métricas que são utilizadas para o cálculo do valor que será, no caso, distribuído pelas empresas para os seus acionistas. A primeira métrica é chamada de Dividend Yield. O que seria isso? Essa métrica é um indicador que mede a rentabilidade dos dividendos em relação às ações de uma determinada empresa. Estou até lendo aqui. O que acontece? Exemplo, a empresa ali, vou supor que é a Petrobras no momento, ele tem um valor ali de R$ 20 o valor da ação. O dividend yield que a empresa se propõe a pagar é de 10%, vamos supor, muito grande, 10%. Ou seja, 10% ali de R$ 20, a empresa se propõe a pagar por ação ali R$ 2 de dividendo. Ou seja, você tendo ali 100 ações da Petrobras, você multiplica ali 100 vezes 2, você vai ter ali R$ 200 de dividendos. É assim que funciona. Segunda métrica que funciona é a questão do dividend payout, que no caso é a porcentagem do lucro que será paga aos investidores.
Quando a empresa ela tem lá fixada a sua data de registro, a quantidade, no caso não a quantidade, quando a empresa ela decide realizar ali o pagamento de dividendos, ela estipula uma determinada porcentagem para poder estar passando aos analistas. Como eu falei no início do vídeo, a porcentagem mínima é de 25% de todo o lucro, mas pode ser acima de 25%. Lembrando que cada acionista não vai receber exatamente os 25% que a empresa decidiu distribuir, mas sim ali a parte que tem encarteirado de ações. No caso, essa porcentagem que a empresa decide distribuir é para todo mundo. Aí lá ele divide essa parte. Uma questão muito importante que muitos ainda não sabem, mas os dividendos que são pagos por essas empresas de capital aberto que são listadas na bolsa, elas são isentas de imposto de renda. Não precisamos pagar imposto por conta disso. Mas na hora da declaração anual do imposto de renda, nós precisamos listar lá que nós recebemos provento de determinada empresa. Aí a gente tem que preencher lá certinho lá no IRPF, quando a gente for fazer. E uma outra questão também, recentemente, algumas semanas atrás, o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele estava querendo propor, né, essa questão aí de taxar, no caso, tributar os dividendos que nós recebemos. Hoje, por ser um imposto livre, no caso, imposto não, por ser um investimento e um retorno livre de imposto de renda, que nós não precisamos pagar pelo aquilo que nós recebemos dos dividendos, o Paulo Guedes ele quer implementar e quer votar, né, a questão da tributação em cima desse dividendo, que nós hoje não pagamos nada, e se for votado e aprovado, vamos acabar pagando ali alguma taxa em cima dos dividendos que nós recebemos hoje. Mas e aí, você acha que isso aí é válido? Você acha que devemos realmente pagar aí por ter os dividendos, embora nós já pagamos as nossas taxas quando nós adquirimos aí a ação ou até realizamos a venda? Deixa aqui embaixo no comentário, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Deixa o seu like no vídeo. Valeu, fui!